Como homicídio, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, são cada vez mais comuns. Muitos jovens acabam entrando no mundo das drogas e aí também se afundam em crimes, principalmente porque sabem que não podem ser condenados. Vamos rever alguns casos desse tipo de crime que chocaram a população. Neste ano, foram registrados na Delegacia de Homicídios 15 inquéritos com participação de menores. As imagens da violência desse caso correram o país e provocaram muita indignação. Segundo a polícia, o homem que aparece nas imagens atirando contra a vítima não agiu sozinho. Do lado de fora, ele teria contado com a ajuda de um menor, que foi apreendido e seria o dono do revólver usado para matar o bancário. O crime teve a participação de um adolescente que acaba de completar 17 anos. Mesmo tão jovem, ele já tem uma extensa ficha criminal. Antes dessa acusação, já eram 3 passagens na polícia por homicídio. E a participação de menores em assassinatos tem se tornado cada vez mais comum. Outro caso que contou com a ação de menores foi o assassinato de 2 irmãos em uma panificadora no setor sul, no dia 29 de junho. O crime foi cometido por 2 adolescentes. Para a polícia, em geral, são os menores que assumem a autoria do delito, porque seriam protegidos pela lei. E vamos ver aqui no telão os dados da Polícia Militar sobre a criminalidade envolvendo menores, que mostram a quantidade de menores que entraram para o mundo do crime este ano em Goiás. Vejam só, de janeiro a outubro de 2011, 78 menores foram apreendidos em todo o estado por atos infracionais diversos, principalmente furtos e roubos. Apenas 41 são reincidentes, o que significa que a grande maioria está iniciando a vida criminosa. Hoje, o adolescente só pode se responder criminalmente depois dos 18 anos. Abaixo dessa idade, a punição segue o Estatuto do Adolescente e a pena é de, no máximo, 3 anos de internação. E para o assessor de comunicação da Polícia Militar, no crime organizado, os menores normalmente assumem uma função específica. Eles acabam ficando com as armas durante as prisões e assumem a responsabilidade, já que a pena para eles é mais leve. Um número considerável dessas armas são pegas com menores ou a eles são atribuídas a responsabilidade para que, em decorrência da legislação que infelizmente facilita, estejam soltos em seguida. E a delegada de homicídios defende que, diante dessa situação, o Estatuto da Criança e do Adolescente possa ser revisto, especialmente no que diz respeito à maioridade penal. Veja. Quando se fala em redução da maioridade, deixa no ar, né? Será que o adolescente realmente ele tem consciência do que ele está fazendo é errado? Pelos casos que a gente tem passado aqui, eu já tenho investigado, eu acredito que sim. O adolescente, ele tem já a maturidade de estar percebendo que ele está praticando um crime de homicídio, que ele está praticando um crime de roubo, que ele está traficando. Eu acho que essa questão da maioridade é uma questão que a gente deve estudar, né? E, quem sabe, reduzir essa maioridade penal. E está no Congresso Nacional aguardando votação há 3 anos um projeto substitutivo do senador Demóstenes Torres de Goiás, que prevê a redução da maioridade penal para 16 anos. De acordo com o projeto, os menores com idades entre 16 e 18 anos que cometerem crimes hediondos ou com grave violência, como homicídio, estupro e latrocínio, seriam punidos da mesma forma que criminosos maiores de idade. Já os menores de 18 anos que cometessem crimes mais leves continuariam sendo punidos conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante desse envolvimento de menores com o crime, a pergunta é: reduzir a idade penal resolve ou ajuda a resolver o problema? Está aqui no estúdio para discutir a questão o advogado Alexandre Prudente Marques, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Goiás. Bom dia, doutor Alexandre. Obrigada pela sua presença. A gente viu aí algumas opiniões sobre a questão da maioridade penal, né? Para a polícia, às vezes para a população, fica aquela sensação que muitos menores que estão sendo presos aí estão longe de ser crianças inocentes, mas criminosos já formados, já com muita experiência nesse mundo do crime. Como é que fica essa questão, então, da redução da maioridade penal nesse momento? Eu acho que a discussão é importante. Nós não temos que ter dificuldade em discutir aprimoramento legislativo, mas temos que ter em mente também que o objetivo é política criminal. E política criminal é redução de criminalidade. E se reduzir a faixa etária
de 18 para 16 anos, tirando de um sistema socioeducativo, que não é punição, é um sistema socioeducativo constante do Estatuto da Criança e Adolescente, que nunca foi aplicado da sua inteireza, para sabermos do resultado. Era isso que eu ia até pontuar. A gente fala em sistema socioeducativo para lidar com o menor infrator, mas a sensação que existe é que esse sistema não existe. O caso de Goiás, por exemplo, que tem um local de internação para os menores infratores, que é provisório aos 7 anos, que está sendo interditado, que já foi interditado, quer dizer, de alguma maneira a lei precisa mudar, até mesmo no aspecto do socioeducativo, porque ela não se cumpre, parece, né? Não é a lei que precisa mudar. A lei precisa ser implementada, respeitada. E há que se falar, mudar de um sistema para o outro, pressupõe dizer que o outro sistema que vai receber essa faixa etária também funcione. Eu te pergunto, o sistema penal tem sido capaz de dar resposta à política criminal de redução de criminalidade? Os nossos presídios, o nosso sistema de justiça tem sido capaz de reduzir os crimes hediondos também para os maiores de idade? Eu não vejo que se esteja trocando uma faixa etária para um sistema melhor que possa ter eficácia numa política criminal de redução de criminalidade. Mas como fica, então, nesse caso, a população, doutor Alexandre? Porque é fato, as estatísticas comprovam o envolvimento cada vez maior de menores em crimes. Muitos deles impulsionados, é preciso citar, claro, pela droga, pelo consumo do crack, que custa barato, mas custa dinheiro, é muito consumida, quer dizer, o jovem precisa alimentar o seu vício, isso tem também estimulado isso. Mas como fica a população? Porque a população está refém dessa criminalidade, de maiores de idade e também de menores de idade. É importante que a sociedade compreenda que política criminal não se faz somente com segurança pública. A semana passada, nos últimos 10 dias, a próprio Jornal do Almoço passou uma reportagem sobre a total ausência de política pública na área das crianças, dos menores de rua, das pessoas que estão nas ruas, e o primeiro contato que essas pessoas têm, que esses menores têm, que essas crianças têm com o Estado, não é o Estado do acolhimento institucional previsto no ECA, mas é a segurança pública. Então, não há política própria na área de educação, na área de prevenção à droga, que possa dar resposta à sociedade. A segurança pública sozinha não é capaz de fazer isso. Como é que o senhor vê, por exemplo, esse projeto, essa proposta do senador Demóstenes Torres, que está em tramitação no Congresso, porque ele coloca a redução da maioridade penal, digamos assim, para aquele menor que comete crimes hediondos, né, que mata, que rouba depois de matar, que comete estupro, que são casos, por exemplo, como a delegada citou, do menor que já tem 3 passagens pela polícia por homicídio e que sabe muito bem que o que ele está fazendo é errado e tem consciência da criminalidade. Como é que o senhor vê essa proposta especificamente? Eu acho que a proposta de alteração legislativa, ela não é eficaz para o que ela se propõe a ser, que é redução de criminalidade. Nem o Estatuto da Criança e Adolescente é respeitado no país e nem a lei de execução penal é respeitada no país e nunca foi. E qual seria o caminho, então, para que ela fosse respeitada? Se ela está aí, o Estatuto está há tantos anos aí, não? É um dever do Estado, está na Constituição, que a política para a criança é prioridade absoluta. Há que os gestores públicos terem essa responsabilidade e investirem nessa área, em escola, em educação. E nessas políticas para criança e adolescente. Sem que isso aconteça, em pouco tempo nós vamos estar discutindo aqui a redução de maioridade penal para 10 anos, 9 anos de idade. Uma criança, né? É porque, na verdade, quando a gente fala, né, do sistema socioeducativo, como o senhor bem colocou, né, no papel está tudo certo, na prática não existe. Porque a gente lembra, por exemplo, até mesmo aqui em Goiás, se Goiânia já não tem uma estrutura ideal, a gente tem dezenas de cidades que não tem nenhuma estrutura. E o que acontece com o menor infrator quando ele é preso, quando ele é apreendido por uma infração? Não, até culturalmente é complicado, porque nós mesmos nos pegamos, e você mesmo na sua fala falou, ele é punido pelo ECA. O ECA não pune, é uma medida socioeducativa. Em Goiânia, na verdade, esses centros de internação são verdadeiras prisões.
são verdadeiras prisões, é simplesmente um aprendizado a uma criminalidade, e ele vai fazer 18 anos e vai cair num outro sistema que também é um aprendizado à criminalidade, que é o nosso sistema prisional atual. Para você ter uma ideia, de 3 dos centros de internação em Goiânia, 2 funcionam dentro de batalhão militar. A OAB já vem denunciando isso há muito tempo. No interior, isso vem reduzido, porque tanto a Corregedoria do Tribunal de Justiça, a OAB, vem denunciando de adolescentes presos em cadeias, por falta de estrutura, por falta de um atendimento institucional, uma rede de atendimento do Estado. É uma discussão realmente polêmica. O que se sabe é que precisa ser feito algo, precisa mudar. O crime organizado sabe da situação dos menores e arregimenta esses menores cada vez mais para cometer crimes. Então vamos esperar que o poder público haja no sentido de garantir essa reabilitação dos menores infratores, então. Obrigada, doutor Alexandre, representante da OAB, pela sua entrevista. Eu é que agradeço. Obrigada, um bom dia para o senhor. E a gente acompanha agora os assuntos que serão notícia daqui a pouco no Bom Dia Brasil.